Vamos começar primeiro pela história do petróleo. A palavra petróleo originou-se do grego petros, que significa pedra, e do latim oleum, que quer dizer óleo. A humanidade consome 30 bilhões de barris de petróleo por ano. O petróleo, apesar de já ser conhecido anteriormente, passou a ser explorado em meados do século XIX e utilizado em larga escala a partir da criação dos motores movidos a gasolina ou a óleo diesel. Na década de 70, o petróleo representava o carro-chefe da economia, correspondendo a quase 50% do consumo mundial de energia, e mesmo que atualmente o seu uso seja dando lugar a fontes alternativas de energia, ainda é uma das fontes de energia mais utilizada no mundo, sendo que a humanidade consome 30 bilhões de barris de petróleo por ano. O petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons, as bactérias que em ambientes com um baixo teor de oxigênio realizam a atividade de decomposição, que acaba por se acumular em camadas do subsolo que se encontram em bacias sedimentares, no assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos e sob condições específicas de pressão. Ao longo dos anos, esses depósitos sofrem diversas modificações, até se transformarem no que corresponde à substância oleosa, o petróleo. O petróleo é um líquido viscoso, menos denso que a água e formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, associado a pequenas quantidades de outras classes de compostos que contêm nitrogênio, oxigênio e enxofre. No Brasil, a existência do petróleo já era computada durante os tempos do regime imperial. Nessa época, o Marquês de Olinda cedeu o direito a José Barros de Pimentel a realizar a extração de betume nas margens do rio Marau, na Bahia. Até as primeiras décadas do século XVIII, alguns estudiosos exploradores anônimos tentaram perfurar alguns poços de petróleo, sem obter êxito. Contudo, em 1930, o engenheiro agrônomo Manuel Inácio de Basto mudou essa situação. Com base no relato de populares, ele teve informação de que os moradores de Lobato, bairro suburbano de Salvador, utilizavam uma lama preta como combustível de suas lamparinas. Instigado por tal notícia, realizou testes e experimentos que atestavam a existência de petróleo nessa localidade. Contudo, não possuía contatos influentes que poderiam investir em sua descoberta. Persistente, em 1932, conseguiu entregar ao presidente Getúlio Vargas um laudo técnico que atestava o seu achado. Extração, destilar e transportar. O petróleo, após ser extraído da natureza, é transportado para as refinarias e começa a ser fracionado através de aquecimento em tanques apropriados, dando origem a vários subprodutos. Esse processo é denominado de destilação fracionada. Os derivados do petróleo são hidrocarbonetos compostos por átomos de carbono e hidrogênio, sendo os mais leves formados por pequenas moléculas como, por exemplo, etano, C2H6, e os mais pesados contendo até 70 átomos de carbono. A destilação acontece justamente por essa diferença de tamanhos das moléculas. Quanto menor a molécula de hidrocarboneto, menor é a sua densidade e temperatura de evaporação. O maior exportador. Ouro negro. O Brasil teve um aumento turbinado na
desempenho da produção de ouro negro nos últimos tempos. Há cerca de 20 anos atrás, o ouro negro brasileiro era basicamente toda a origem de importações. Na atualidade, o país é autossuficiente no quesito e produz aquilo que é satisfatório e suficiente para suprir o mercado inteiro. Por razões econômicas e técnicas, o Brasil importa uma parte pequena do petróleo que produz, enquanto o produto importado é pago a prazo e em prestações. As exportações têm os pagamentos realizados à vista. Isso possibilita uma fatura positiva na balança comercial brasileira. Pré-sal, onde foi e como foi encontrado. Processo de extração, grandes acumulações de óleos leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial. O pré-sal é representado uma marca significativa na indústria do petróleo, especialmente porque os campos se situam em águas profundas e ultraprofundas. Principais conflitos políticos sociais que o petróleo causou e ainda causam. O petróleo é uma das peças centrais no conflito envolvendo o grupo autodenominado Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Vender a matéria-prima é uma fonte de recursos importante para os extremistas, algo estimado em 2 milhões ou 7,5 milhões por dia. Danos ambientais causados pelo vazamento do petróleo. As algas, os peixes, mamíferos e aves têm a sua sobrevivência ameaçada. A presença da substância afeta a fotossíntese das algas e reduz a quantidade de gases necessários para a vida